meus irmãos. Jeremias capítulo 32. Para quem não esteve pela manhã e também não teve a oportunidade de ouvir o sermão da manhã, eu quero lhe explicar brevemente que o que ocorrerá agora é a continuidade deste sermão. A minha intenção era pregar a primeira parte dele inteira pela manhã e a segunda parte à noite. Mas os que estavam aqui ou que acompanharam a transmissão viram que não foi possível nem mesmo terminar a primeira parte inteira. Então o sermão acabou ficando agora em 3 partes. Agora nós vamos para a segunda parte. A primeira parte foi pela manhã. Se você não ouviu ainda, eu peço que você escute depois. A segunda parte será agora. E a terceira parte, se Deus quiser, no próximo dia do Senhor pela manhã. Então agora é a segunda parte do sermão. Deixa eu também situar vocês sobre isso. No início do capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 5, você tem um cenário aqui. O contexto em que esse texto ele está sendo descrito aqui, narrado para nós. O contexto era, Jeremias estava encarcerado, estava preso, e logo em seguida aqui o Senhor Deus ordena a Jeremias a fazer a aquisição, a compra de um campo, que seria assim oferecido pelo seu primo, Hananel, filho do seu tio. O texto, ele continua, prossegue a partir do versículo 6, falando sobre essa compra, sobre essa aquisição. Jeremias, de fato, o faz. E mais na frente, a partir do versículo 16, nós temos a oração de Jeremias. Na verdade, no versículo 16 é dito que ele fez uma oração, e a partir do versículo 17, a oração é mencionada, é descrita para nós. E ela vai até o versículo 25. A partir do versículo 26, do 26 ao 44, esse último bloco, nós temos a resposta do Senhor Deus à oração de Jeremias. A resposta é a terceira parte. Veremos no próximo domingo. Agora, iremos nos concentrar somente na segunda parte, a saber, a oração de Jeremias. Lembra quais foram as razões pelas quais Jeremias teve que comprar o campo? Primeira razão, razão básica, que todos nós devemos seguir, por obediência ao Senhor Deus. Deus ordenou, você cumpre. Deus ordenou, você cumpre. Mas também o ato de Jeremias de comprar aquele campo, naquele contexto, qual contexto? Totalmente contrário, tanto pelo fato da terra estar sitiada pelos babilônios, bem como também ele está preso, ameaçado de morte, era contrassenso. Como eu vou comprar um campo nesse contexto? E ainda assim ele compra. Esse ato de Jeremias de comprar o campo é um ato de fé, de confiança nas promessas de Deus, que Deus ia restaurar o seu povo, ia restaurar aquela terra ao seu povo. E lembre-se disso, mesmo que Jeremias não experimentasse essas promessas em seus dias, que de fato não aconteceu. Foram 70 anos para que isso acontecesse. Jeremias, mesmo assim, crê no Senhor naquele momento, demonstra a sua fé, obedece, e assim acontece. Ele compra o campo. Mas vem então a oração. E eu quero ler a partir do versículo 16 até o versículo 25 somente. Do 16 até o versículo 25. Assim diz o Senhor nosso Deus. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais e dos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel, da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra,
com juramento, prometeste a seus pais terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que eles mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade, para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Amém. Meus irmãos, viver para Deus, para cumprir a sua vontade, era um desafio tão intimidador no dia de Jeremias, quanto é também em nossos dias. Tão logo ele agiu de acordo com o que falava, o profeta se voltou para o Senhor em oração, como você vê aí no versículo 16. Acerca disso, Calvino comenta o seguinte: por meio disso, aprendemos que sempre que os pensamentos deslizarem para dentro de nossa mente, nos jogando para lá e para cá, devemos fugir para a oração. Não há coisa melhor a fazer do que isso. Ainda mais quando a mente está perturbada, confusa, com dificuldade de você entender as coisas. O melhor lugar ou a melhor atitude a você tomar é exatamente a que o profeta tomou aqui: orar ao Senhor, seu Deus. O que nós temos aqui é uma página de diário da oração de Jeremias, ou do seu diário de oração. E é uma oração, meus irmãos, para aqueles que estão confusos. É uma oração que fala muito ao nosso coração. Nós que, por vezes, demonstramos confusão de pensamento, dificuldade realmente de entender as coisas, e até mesmo, depois de tomar uma decisão tão convicta, de um ato de fé tão real, logo em seguida, demonstrarmos dificuldade de entender a vontade do Senhor Deus para conosco. Durante 40 anos, Jeremias pregou a destruição de Jerusalém. Mas quando a cidade finalmente estava prestes a ser invadida, Deus lhe mandou que comprasse um campo. Jeremias, como vimos pela manhã, obedeceu imediatamente ao seu Senhor. É claro, ele fez o que Deus havia ordenado. Mas depois, e é isso que você vê nesse texto aqui, especialmente no final dos versículos aqui, ele começou a hesitar. Então o que foi que ele fez? Levou suas dúvidas e suas preocupações para o Senhor Deus em oração. Percebe? Ele obedece, ele cumpre, a confusão acontece em sua mente, e o que ele faz? Ele leva isso ao seu Deus em oração. Há um comentarista que diz o seguinte sobre essa oração de Jeremias. Ele fala assim: esse é um bom exemplo de como orar numa situação desesperada. Aí ele vai descrever aqui a oração de Jeremias. Concentrar-se primeiro no poder da criação, versículo 17, e na perfeita fidelidade e justiça de Deus, versículos 18 e 19. Em seguida, lembrar dos seus grandes atos redentores, que vai do versículo 20 até o versículo 23, parte A, aos quais o cristão agora pode somar ao maior de todos, ato redentor, no caso, a pessoa e obra de Cristo. E então, com esse plano de fundo, colocar diante de Deus a culpa do passado, versículo 23, colocar diante do Senhor, apresentar isso, versículo 23, parte B, os duros fatos do presente, versículo 24, e o enigma do futuro. Guarde bem isso. Colocar diante do Senhor Deus a culpa do passado, veja, ele está citando os pecados do povo. E como Deus é justo em punir o seu povo por causa dos seus pecados. Aí ele cita aqui, comentarista,
os duros fatos do presente, ou seja, aquele contexto ali de estar de sítio, de você estar cercado de uma nação que vai punir, e colocar isso diante do Senhor, mas também o enigma do futuro. Dito isso, eu quero que a gente trabalhe nessa noite acerca dessas 4 partes aqui, aqui eu estou falando do bloco como um todo, os blocos como um todo, na oração de Jeremias. É mais um modelo de oração bíblica para nós, irmãos. A Bíblia está recheada de orações. Certamente que a principal delas é a que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas há outras, várias, inúmeras, que o Senhor nos ensina em sua palavra, como devemos orar. Que agrade ao Senhor Deus. Que seja de acordo com a sua vontade. Primeira parte da oração de Jeremias, versículo 17, veja aí. Só essa partícula aí que você tem em sua tradução. Jeremias, ele começou a sua oração com um gemido, que pode ser muito bem descrito da seguinte maneira. Jeremias começou a sua oração com um grito da sua alma. Veja, ele fazia muito isso quando estava angustiado. Há outras orações de Jeremias que você percebe isso. Volte comigo, sem desmarcar Jeremias 32, lá para o capítulo 1 de Jeremias. Capítulo 1, versículo 6. Veja isso. O mesmo padrão aqui do capítulo 32, da oração de Jeremias. Esse gemido dele, esse grito da alma. Jeremias 1, versículo 6. Qual é o contexto? Quando Deus o chamou para o ministério, Jeremias orou. Jeremias 1, 6. Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Agora vá para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10. Quando o Senhor anunciou que Jerusalém seria invadida, Jeremias disse, Jeremias 4, versículo de número 10. Senhor Deus, verdadeiramente enganaste este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Agora vá para o capítulo 14. Capítulo 14, versículo de número 13. Jeremias 14, versículo 13. Ele orou da mesma forma, meus irmãos. Da mesma maneira, quando o restante do clero falava contra ele. Jeremias 14, 13. Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem vereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Percebe? Sempre que o profeta, ele enfrentava um momento de crise, sempre que ele não sabia o que o Senhor queria que ele fizesse, ou que ele estivesse preocupado com o futuro, ou sendo atacado por inimigos, Jeremias gritava com a sua alma. Desse modo, ele vivenciava em seus dias uma promessa que é narrada no Novo Testamento. Sim, ela está no Novo Testamento, em Romanos capítulo 8, mas os crentes da Antiga Aliança, não tenha dúvida, eles já tinham essa verdade, isso já acontecia em suas vidas. Lá para Romanos 8, versículos 26 e 27. Romanos 8, versículos 26 e 27. Veja o ensino da palavra de Deus sobre essa forma de orar. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vocês lembram de Ana? Lá em 1 Samuel, a oração de Ana, a ponto do sumo sacerdote achar que ela estava embriagada. Quando você ora, mesmo quando você não pronuncia palavras, quando você não está expressando isso diretamente, de maneira verbal, falando isso ao Senhor Deus, apenas os seus gemidos, em conformidade com a vontade do Senhor Deus,
Deus garante que houve isso. E Romanos 8 nos ensina que nós não sabemos orar como convém. E o próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, intercede por nós. Em que termos isso é descrito? Com gemidos inexprimíveis. Uma oração que é feita, mesmo uma oração só de gemidos, que é feita na mediação de Cristo, com a intercessão do Espírito Santo, de fato, chega ao trono do Senhor, nosso Deus. Por vezes, meus irmãos, é apropriado para nós começarmos algumas de nossas orações com gemidos. Quando a única coisa que sai de nossas bocas são balbucios, são de fato gemidos. Deus sabe o que você quer dizer. O próprio Espírito, ele articula os gritos da sua alma. Ele transforma a sua frustração em intercessão. Já passou por isso? Se você já tem algum tempo de fé, posso dizer que certeza, acredito que se você já tem um tempo considerável de fé, você já passou por isso. Essa é uma experiência muito comum a nós, cristãos. Há momentos em que a gente não sabe o que dizer diante do Senhor Deus. E mesmo que a gente diga alguma coisa depois, mas há um período ali inicial da oração onde você fica, ou mesmo depois, você fica já tão entregue, tão em comunhão com o Senhor Deus, que você simplesmente, devido a todo o contexto, simplesmente se entrega em gemidos. Um exemplo disso é quando a gente confessa os pecados ao Senhor Deus e a gente volta ao Senhor mais uma vez para confessar, e sendo os mesmos pecados cometidos por nós, a vergonha, a dor, a tristeza, a indignação conosco, chegamos diante do Senhor e simplesmente gememos. Até com vergonha de falar para o Senhor. E gememos. Ou então, quando isso acontece, por um sofrimento que você esteja passando. Você já apresentou a mesma causa diante do Senhor Deus várias e várias e várias vezes. E você simplesmente geme diante do Senhor. É legítimo, irmãos. É legítimo fazer isso. Expressar a nossa dor, a nossa busca ao Senhor Deus, através até mesmo de gemidos. Segundo lugar, Jeremias, ele louva a Deus pelos seus atos poderosos. Veja versículos 18 e 19. O 18, na parte B, diz assim, Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Versículo 18 e 19. Ele começa no versículo 17, veja, 17, parte A, com o poderoso ato da criação de Deus. Ele diz, e aí expressa esse gemido e fala, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. O Senhor Deus criou todas as coisas. E a expressão aqui, ele fez os céus e a terra, é simplesmente uma síntese de dizer que Deus criou tudo quanto existe. A lua, o sol, as estrelas, as galáxias, os planetas, os pássaros, os insetos, os demais animais, as árvores, as flores, as plantas, nada que existe, ou melhor, tudo que existe deve a sua existência ao Criador, ao Senhor nosso Deus. Veja, essa doutrina, a doutrina da criação, ela contrasta com a filosofia do naturalismo. O naturalismo, meus irmãos, é uma das cosmovisões mais presentes em nossa cultura secularizada. Ela é a crença de que a natureza é tudo que existe. Não há Deus, não há alma, não há eternidade, há apenas matéria em movimento. Desde os dias de Charles Darwin, o naturalismo evolutivo vem contando a sua própria história da criação.
Há um paleontólogo famoso de Harvard chamado George Gaylord Simpson, que afirma o seguinte sobre a criação, sobre o mundo. Ele diz assim, no caso o homem, de forma específica: o homem é o resultado de um processo natural e despropositado que não tinha em mente. Em outras palavras, a existência de seres humanos é simplesmente um mero acidente, um produto do puro acaso. Você já teve a oportunidade de ouvir um estudioso falando sobre isso, além do que eu acabei de citar? Sim, irmãos, pessoas que negam o Criador, a existência do Senhor Deus, chegam a falar nesses termos. Quando vão expressar a sua opinião, como foi que o homem veio a existir, eles falam exatamente assim, como obra do acaso. Na sua crítica ao naturalismo, o professor da Universidade da Califórnia, chamado Philip Johnson, ele ressalta, veja como ele coloca isso aqui muito bem, ele ressalta que essa filosofia inverte a doutrina bíblica da criação. Por quê? Veja, porque se a Bíblia é verdadeira, então Deus é o Criador, e nós, a humanidade, nós somos as suas criaturas. Mas se o naturalismo ele é verdadeiro, então o homem criou Deus. Ele não passa de ficção, ele não passa de uma invenção da mente humana. Percebe? O naturalista ele inverte a ordem bíblica, o ensino bíblico. E qual é o objetivo em fazer isso? Negam Deus o seu louvor, negam a Deus a sua adoração, negam prestar culto ao Senhor Deus. Uma vez que não há Criador, então nós não temos a quem prestar contas, nós não temos a quem agradecer, nós não temos a quem nós nos submetermos. Quando Deus é louvado pelos seus atos poderosos da criação, Ele é assim tratado como no seu devido lugar, o Criador de todas as coisas. E é assim que a gente se coloca, como seus adoradores. Perceba a importância disso aqui. É algo que tem que estar nos seus lábios frequentemente. Como assim, pastor? Você deve, assim como eu, sempre exaltar ao Senhor Deus como Criador, o Criador de todas as coisas. Você tem que entender isso, que tudo quanto existe veio da palavra do Senhor nosso Deus. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Então todos devem a Ele a sua existência e devem ser gratos por isso. E observando isso, a criação, ou no caso o Senhor Deus como Criador, ao lado também da sua doutrina da providência. Ele não apenas criou, mas também sustenta tudo pela sua palavra, providencialmente. Significa dizer que com essa cosmovisão, tudo que você faz em torno disso, com esse foco. Por exemplo, quando você se acorda pela manhã cedo para ir trabalhar, você entende que logo no abrir dos seus olhos, você homem, você mulher, trabalhar em casa, fora de casa, vocês crianças para sair para estudar, vocês acordaram de manhã, abriram os olhos, foi porque Deus manteve a sua vida durante a noite. Você está respirando ainda pela manhã, é porque o teu Criador te sustenta. Você tem condição, saúde, vigor para sair para trabalhar, é porque Ele está mantendo a sua vida. Você vai ter um café da manhã, você vai ter ali o almoço, você tem o que comer, é porque Ele é quem concede a você. Você tem onde morar, tudo. Percebe? Quando você tem esse senso muito claro aqui do Criador, que fez tudo isso, que mantém tudo isso, você estará em constante ações de graças a Ele, em louvor ao seu nome. Em louvor ao seu nome. Pela manhã nós cantamos o Salmo 139, no primeiro momento do culto, início do culto. E naquele salmo nós vemos como Deus é assim exaltado, meus irmãos, como Criador, como provedor, como aquele que sustenta o seu povo, como aquele que conhece todas as coisas. Precisamos ter isso em nossos lábios, adorar ao Senhor frequentemente como nosso Criador,
e declarar isso como um testemunho para os ímpios lá fora. Ele é o Criador. Um outro ato poderoso que Jeremias menciona na sua oração é a redenção. Veja, versículo 20. Ele dá aqui uma pequena lição de história sobre como Deus tirou o seu povo do Egito. Versículo 20. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens. E te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Jeremias aqui ele tinha em mente os milagres de Moisés e as pragas sobre os egípcios. Ele relembra que Deus não apenas ele retirou o seu povo do Egito com mão poderosa, mas também conduziu o seu povo até a terra prometida, a terra de Canaã. Versículo 22. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Mais uma vez, Deus fez tudo isso, pela sua própria força. Assim como ele criou todas as coisas pela sua palavra, pelo seu poder, ele também redimiu o seu povo pelo seu próprio braço. Versículo 21. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. Não foi a ação de Moisés. Moisés foi um instrumento, como Arão. A glória é toda, é inteira do Senhor Deus, como Criador e como Redentor. Percebe? Deus deve ser louvado, deve ser adorado por nós, em nossas orações, como Criador e como Redentor. Em nosso caso, então, que estamos vivendo os tempos da nova aliança, isso é ainda mais claro para nós. Porque toda a obra que Deus realizou de redenção ali no Egito, ela apontava para essa grande obra de Cristo na cruz. Significa dizer que se os israelitas, naqueles dias, nos dias de Jeremias, eles tinham a obrigação, uma vez que tinham recebido da parte de Deus isso, a revelação do Senhor Deus, de adorar, de cultuar ao seu Deus como seu Redentor, quanto mais nós, que temos a revelação completa, que entendemos o significado de cada uma daquelas coisas, que podemos dizer que Cristo já consumou a sua obra para a nossa salvação. Nós temos muito mais motivos, razões para adorar ao nosso Deus como nosso Redentor. Não foi uma libertação somente de uma terra estrangeira para assim herdarmos uma terra física. Foi uma libertação, uma redenção da nossa escravidão espiritual. Estávamos condenados e Deus nos libertou para Ele. Meus irmãos, interessante observar isso aqui, acerca da adoração a Deus, e aqui sendo prestada por meio da oração, nessa ordem, adorar o Senhor Deus como o nosso Criador e como o nosso Redentor. Calvino, ele enfatizou isso pelo modo como ele organizou as suas famosas institutas. O primeiro livro de Calvino diz respeito ao conhecimento do Deus Criador. O segundo ensina o conhecimento de Deus Redentor em Cristo. Nessa ordem, Criador e Redentor. Deixa eu afunilar mais. É assim que a Confissão de Fé de Westminster está escrita. Já observou isso? O capítulo 1 é o capítulo da Sagrada Escritura. Mas aí vem o capítulo 2. Sobre o quê? Sobre o Senhor Deus, Santíssima Trindade. E aí vem o capítulo 3, sobre os decretos eternos de Deus. E vem o capítulo 4, sobre a criação. Deus, o nosso Criador. E o capítulo 5, sobre a providência. O 6 fala sobre a queda. O 7 fala sobre o pacto. O 8, Cristo, nosso mediador. Veja, começa a falar sobre salvação, a redenção. E assim se segue. O 9 sobre o livre-arbítrio, o 10 sobre a graça, a vocação eficaz, e assim segue. Primeiro, Deus como nosso Criador. E em seguida, Deus como nosso Redentor. Tanto nas Institutos de Calvino, bem como nosso padrão confessional, segue o modelo bíblico. Adorar o nosso Deus como Criador e Redentor do seu povo.
Efésios 1:7 diz assim, a palavra de Deus, Efésios 1:7, acerca de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Redentor. Toda vez que você orar ao Senhor Deus, ainda que nem sempre você vai mencionar isso explicitamente em suas orações, mas que você tenha no mínimo isso em mente, e sempre que for possível que você se dirija ao Senhor Deus nesses termos, como meu Criador, como meu Redentor, como aquele que me fez, que me criou, e como aquele que me refez, que me recriou em Jesus Cristo. Terceiro, Jeremias adora a Deus pelos seus atributos gloriosos. Veja, primeiro eu mencionei ele adorar o Senhor Deus, orando aqui e exaltando o Senhor acerca dos seus atos gloriosos, suas obras. Agora veja, ele adora o Senhor Deus pelos seus atributos gloriosos. Ele não o louva somente pelo que ele faz, mas também por quem ele é. Agrupando aqui todas as características de Deus que cabiam dentro de 2 versículos e meio. Veja aí, versículo 17, parte B. O profeta começa com a onipotência de Deus. Ele vai dizer assim: coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Você precisa guardar isso daqui, principalmente para o próximo sermão que será pregado, se Deus quiser, no próximo domingo. Mas já aqui tem isso em mente. Ele ora ao Senhor e destaca aqui a sua onipotência. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Seja qual for a tarefa, o Senhor é capaz de realizá-la. Não há limites para Ele. Não há nada que seja difícil para Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder. Em seguida, Jeremias adora a Deus pelo seu amor de aliança. Veja, versículo 18, parte A. Tu usas de misericórdia para com milhares. Seu amor pactual aqui sendo descrito. Milhões, meus irmãos. Milhões, milhares e milhares de crentes têm assim recebido ao longo da história, bem como também em toda a terra, o amor de Deus em Cristo. A misericórdia para com milhares de Jeremias aqui nesse texto ecoa claramente o segundo mandamento. Lá em Êxodo 20, versículo 6, que fala de Deus ele fazendo misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem. Jeremias também ecoa o segundo mandamento quando louva a Deus pela sua justiça. Veja aí o versículo 18, parte A. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. E novamente, versículo 19, parte B. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. E o versículo 23, que descreve Deus punindo até o seu povo. Veja, versículo 23. Entraram nela, na terra, e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. O que esses versículos mostram aqui é que o profeta lembrava que o Senhor afirmava ser, como diz Êxodo 20, versículo 5, o Deus zeloso. Como ele disse, o Senhor Deus, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ele declara em sua oração, Jeremias, que Deus ama os seus filhos, ama o seu povo, mas também ele é o justo juiz que executa as suas sentenças contra aqueles que vivem em pecado. Por vezes nós escutamos as pessoas nos nossos dias, dessa pós-modernidade, onde relativiza-se tudo, se sentindo incomodadas com a justiça divina, como se Deus fosse errado em punir o pecado. Interessante porque essa mente corrompida, cheia de trevas, longe de Deus, ela sempre vai ter uma forma maligna de acusar o Senhor Deus. Se o indivíduo, o ímpio, ele observar, segundo o conceito dele, algum tipo de injustiça, ele vai dizer, cadê Deus? Para poder resolver esse problema?
E quando de fato a Bíblia fala sobre Deus punindo pecadores, homens ímpios, ele vai fazer o quê? Vai atacar Deus da mesma forma. E vai dizer que esse Deus, ele é perverso, ele é mau, ele não ama a humanidade, ele, enfim, faz todo aqui um espantalho acerca do Senhor Deus. É óbvio que não é errado Deus punir o mal, meus irmãos. Na verdade, por ser santo, justo e perfeito, ele tem que punir o mal. E Deus deve ser louvado por nós, pelo fato de ele manter a sua honra e a sua santidade intactas, quando ele pune inimigos. Estou me dirigindo aqui como pregador da palavra de Deus ao povo de Deus aqui reunido, que professa o seu nome. E eu sei que há pessoas que professam a fé em Cristo e têm dificuldades reais com algumas passagens bíblicas. Até mesmo em cantar algumas coisas nos salmos, as famosas imprecações. Mas veja, a Bíblia nos ordena isso. Devemos adorar o nosso Deus por sua bondade e misericórdia pactuais, mas também por seu juízo contra os inimigos. Se você concebe em suas orações um Deus que é apenas de amor e de graça e compaixão, anulando assim os demais atributos, você está orando não ao Deus da Bíblia. O Deus que se revelou em sua palavra e na criação e em Cristo Jesus é um Deus que pune ímpios, pune inimigos, executa, irmãos. Ele faz isso. E a gente deveria se regozijar nisso. O problema é que a gente raciocina da seguinte maneira: a punição de alguém, de um inimigo, como se fosse motivo para você ter uma satisfação pessoal naquilo. Tá vendo? Se deu mal, que coisa boa. Isso é pecado. Isso é pecado. Você se regozijar no mal que alguém sofreu. Se alegrar com isso. Tá vendo? Olha o que aconteceu com ele. E ficar feliz com isso. Isso é pecado. A Bíblia ordena amar os nossos inimigos. Mas ao mesmo tempo que ela ordena isso, ela ordena que nós devemos ter contentamento, satisfação, enquanto Deus executa a sua justiça. Então você deve direcionar a sua atenção nesse sentido. Quando Deus pune o inimigo, quando Deus pune ali aquele que pratica o mal, você se regozijar no Senhor Deus, e saber, o Senhor Deus cumpriu a sua palavra, executou o seu juízo, a sua honra e a sua santidade foram assim vindicadas. É óbvio que para criaturas ainda mais caídas como nós, haverá uma questão cinzenta aqui em nossas vidas. A gente vai ter dificuldade de expressar isso perfeitamente. É óbvio. Ou você vai, ora, se inclinar mais para acabar não amando o próximo e se regozijando com o mal dele, que não deveria fazer. Ou então você vai para o outro extremo e vai acabar, infelizmente, não se regozijando também na justiça de Deus, indo contra isso. Mas nenhuma nem outra. Devemos assim abraçar essa verdade. Amar os nossos inimigos. Orar ao Senhor Deus que venha converter seus corações. Mas quando Deus assim punir, se alegrar no fato de que Deus, Ele vindica a sua honra. É assim que você ora ao Senhor Deus? É assim que você ora ao Senhor Deus? Lembrando dele como Deus amoroso, mas também Deus que pune o mal? Precisamos ter em nossos conteúdos de oração, no conteúdo de nossa oração, mais presente, irmãos, as imprecações, sendo vistas e entendidas dessa maneira. Mas também gastar tempo em orar ao Senhor, se alegrando e sendo gratos pelo seu amor eterno. Pense comigo agora nesse momento. Pelo menos em termos de uma ideia, ter uma ideia. Quanto tempo você gasta orando ao Senhor Deus, ali durante a sua oração, sendo grato a Ele pelo seu amor em Cristo Jesus para com você? Meditando nisso, ali. Senhor, sou grato a Ti, porque antes mesmo de eu existir, o Senhor me amou
com amor eterno. Gastar tempo nisso. E se deleitar nisso. Em sua oração. Percebe como isso serve como um antídoto? Para aqueles momentos em que você se sente sozinho, pelo sofrimento, você se sente abandonado até mesmo, e até mesmo às vezes por Deus, como se fosse por Deus. Quando você se medita no amor eterno do Senhor Deus, seu amor pactual, naquele momento, e inclusive posteriormente, isso vai te dar condição de lutar contra o desânimo, contra essa sensação de abandono, lembrando que você tem um Pai nos céus, que ama você, que tem uma aliança com você, que exerceu e exerce todos os dias misericórdia para com você. A seguir, Jeremias adora a Deus por conhecer todas as coisas. Veja, versículo 19, parte B. Teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Os irmãos, Jeremias tinha sido lembrado desse conhecimento universal do Senhor Deus, ou, colocando de forma mais apropriada, da sua onisciência. Quando seu primo Ananel apareceu na cela da prisão onde ele estava. Deus sabia tudo sobre a visita daquele homem antes mesmo que ela acontecesse, como ele sempre faz. E ele anunciou a Jeremias que aquele homem iria visitá-lo. Jeremias agora ora ao Senhor, fazendo menção do seu atributo da onisciência. Ele conhece todas as coisas. Como cantamos pela manhã, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece até mesmo o seu pensamento antes mesmo de ele vir à sua mente. Veja a profundidade do conhecimento do Altíssimo. Quanto tempo você gasta meditando nisso? Deixe-me ser mais direto com relação a esse assunto. Não apenas a onisciência, mas tendo ela aqui como exemplo nesse momento. A gente tem a tendência de olhar para pessoas que conhecem muito um assunto e admirarmos, quando não invejamos, e tratarmos em alta conta. Se for então numa área que nós gostamos e temos ali algum conhecimento, a gente fica ainda mais impressionado. Mas você tem um Deus nos céus, que conhece todas as coisas, de eternidade a eternidade, que conhece a sua vida inteira, conhece o mais profundo do seu ser, e que não há nada nesse mundo que fuja, que escape à sua mente. Isso não te deixa maravilhado? Você não fica extasiado? Que Deus é esse? Que conhecimento é esse? Que poder, que glória, que majestade. Percebe que quando você gasta tempo meditando no ser de Deus, nas suas obras, sendo você um crente verdadeiro, isso te conduz naturalmente, ou poderia dizer sobrenaturalmente, ao louvor, à adoração a Ele. Te conduz. Você fica espantado, maravilhado, dizendo, como não prestar culto a Ele? Como não bendizê-lo? Como não reconhecer a sua grandeza? Essa oração aqui que você tem diante dos seus olhos, ela é rica em louvores aos atributos divinos. Jeremias adora a Deus pela sua onipotência e onisciência, pelo seu amor e pela sua justiça. A oração, meus irmãos, de Jeremias, ela é altamente teológica, informada pela sua compreensão da rica doutrina de Deus. Sim, a oração de Jeremias é alimentada pela sua teologia. Assim também deve ser com as orações de todos os cristãos, com a sua oração. Para que você possa ter uma vida de oração que agrade ao Senhor Deus, antes disso, você tem que ter uma teologia. E aí talvez você responda, mas pastor, de fato, todos nós temos uma teologia.
uma boa teologia. Uma teologia fiel à palavra de Deus. Se a tua teologia for má, se você não tiver uma compreensão correta e fiel acerca de quem Deus é e das suas obras, a sua oração será pobre, fraca, e que não vai agradar ao Senhor Deus. Irmãos, nós não devemos, de forma alguma, e aqui pensando na oração pública, ou mesmo pensando no contexto familiar, orando na frente de alguém, querer expressar o conhecimento que temos de Deus para nos exibirmos. Isso é pecado, se assim agirmos. Mas sim, não tenha dúvida que quando você ora, seja sozinho ou no seu contexto familiar ali, você deve ter um conteúdo robusto na sua oração. Robusto. Não é fazendo como alguns fazem, como se estivesse ensinando a Deus teologia na oração. Não é essa a ideia. Mas é naturalmente, ao passo que você vai orando, falando com o seu Deus, você vai expressando o que você sabe sobre Ele, o que você conhece sobre Ele. Naturalmente. E conhecer o caráter de Deus vem antes de ter intimidade com Ele através da oração. Vem antes. Só pode ter uma intimidade legítima com o Senhor Deus se você primeiro o conhece através da sua revelação. Muitas orações em nossos dias, elas são demasiadamente superficiais quanto ao caráter do Senhor Deus. Quando na verdade deveriam ser saturadas com o louvor dos seus atributos gloriosos. A semelhança do profeta Jeremias deveriam ser as nossas orações aqui, meus irmãos, também. Percebe como teologia e oração andam juntas? Eu já ouvi, e é bem provável que você já tenha ouvido isso, porque é uma fala que ficou famosa na internet, de um pregador conhecido em nosso meio, que diz o seguinte: nós reformados, presbiterianos, precisamos do fervor pentecostal. É unir a oração dos pentecostais com a teologia reformada. Mentira de Satanás, do diabo. O pastor está dizendo com isso que não há um pentecostal salvo. Não deduza isso da minha fala. O que eu estou dizendo é que uma oração que agrada o Senhor Deus não pode ser uma oração que tem uma teologia paupérrima. Não pode. Não pode. O que o pentecostalismo é, assim como outras falsas doutrinas, é um falso fogo. Colocando nos termos bíblicos, adequadamente, é um fogo estranho. Um fogo que Deus não aceita. Não aceita. Ele rejeita isso em sua palavra. Claramente, abertamente. Pastor, mas eu conheço presbiterianos, reformados, que fazem jus àquelas brincadeiras de sorveterianos, de frios. Ora, você não pode querer medir a nossa teologia, avaliá-la pelo comportamento, pelo mau comportamento de alguns, ainda que sejam muitos. Se esses não são fervorosos, se não são homens e mulheres de oração, eles que prestem contas disso, e não a nossa teologia, e não o que nós professamos, e não o que nós cremos. Nossos pais reformados, nossos símbolos de fé, sempre falaram sobre oração, ensinaram sobre isso, de uma vida de oração com Deus, de intimidade com Deus, de devoção ao Senhor Deus, de adorá-lo, de bendizê-lo, de glorificá-lo pela oração, encharcada de teologia, cheia de teologia do começo ao fim. Então não é uma coisa ou outra, é teologia como fundamento da minha oração, como conteúdo da minha oração. Teologia boa, teologia bíblica, teologia fiel à palavra de Deus. Esse é um modelo, irmãos, como eu disse, são vários modelos bíblicos que descrevem exatamente a mesma essência. Teologia profunda acerca do ser de Deus e suas obras, sendo assim demonstrada por estes homens. Você não tem justificativa. Você não tem justificativa. Você tem a revelação inteira nas suas mãos, no seu vernáculo, na sua língua. Você tem
confissões de fé, catecismos que ensinam boa teologia, você tem toda a condição, muito mais do que as pessoas de Jeremias, para poder ler, conhecer, aprofundar e melhorar o teu vocabulário de oração. Chega, irmãos. Chega daquelas orações curtas, superficiais, rasas, sem profundidade, sem intimidade com Deus. Me responda isso, intimamente, no seu interior. Com quem você tem intimidade? Seu cônjuge. Você fica girando o mesmo disco? É assim, é. Com a tua mulher, com o teu marido, só fala a mesma coisa? A mesma coisa? A mesma. Não flui? Não há conteúdo? Não há conversas profundas? Não há? Não há assuntos diversos? Quando você, marido, elogia sua esposa, só fala de um aspecto da aparência, da beleza dela, você não procura tecer elogios e falar sobre outras coisas também? Outras qualidades dela? E vice-versa? Porque com o teu Criador, o teu Redentor, você não consegue falar mais do que 2 ou 3 palavras, mais do que 2 ou 3 frases, sempre repetindo as mesmas coisas. O Senhor Deus nos chamou ao arrependimento nessa noite, quanto ao conteúdo das nossas orações, que ele seja moldado pela sua palavra, que possamos jamais confiar nesse conteúdo, jamais. E como eu disse no início, até mesmo gemidos são aceitos pelo Senhor Deus quando feitos em Cristo com a intercessão do Santo Espírito. Jamais confie, porque eu tenho um conteúdo robusto, a minha oração ela é uma verdadeira aula de teologia reformada. Não confie nisso. Confie na mediação de Cristo. Porque por mais bela e esplendorosa que a tua oração possa parecer aos outros que escutam, ela só chegará ao trono de Deus, ao trono da graça, se ela for pela mediação de Cristo. A parte final da oração de Jeremias, meus irmãos, dizia respeito à sua situação. E vale a pena observar as proporções da sua oração. O profeta passou mais tempo louvando a Deus do que falando dos seus problemas. O comentarista John Guest diz o seguinte sobre isso. Ele diz que ele, acerca de Jeremias, ofereceu 7 partes de louvor para uma parte de perplexidade. Como assim? A maior parte da oração de Jeremias é concentrada em adorar a Deus, em servir ao Senhor, em exaltá-lo. E aí, proporcionalmente falando, uma pequena parte é destinada para falar da sua situação, das suas dificuldades. Irmãos, antes de entrar nesse ponto, que é o nosso último aqui para caminhar para o final, pense um pouco sobre isso. Agora pensando em termos de conteúdo, em termos de conteúdo eu digo não apenas o que você diz, mas também pensando de proporção. O quanto da tua oração é gasto em termos de preocupações pessoais? Comece por aqui. Não estou falando ainda da preocupação com a sua família, com a igreja, com o seu país. Apenas com as tuas questões pessoais. As tuas questões pessoais. Você, criança, com seus problemas, que você acha que são os piores, as coisas piores do mundo. Quanto tempo você gasta pensando somente nisso? E apresentando ao Senhor Deus somente isso, as tuas necessidades pessoais. E aí vá fazendo o cálculo, uma estimativa. A tua família, a tua igreja, o teu país. Como eu já falei outras vezes aqui, é impressionante como algumas pessoas, elas ficam altamente... elas, na verdade, falam como se fossem especialistas em geopolítica, e elas começam a falar na internet, até mesmo, não apenas em vídeo, mas escrevendo, os comentaristas da vida aí, que vão lá nos vídeos e ficam comentando, como se fossem especialistas em geopolítica, e demonstram preocupação global, quando nem mesmo a casa dele está em ordem.
A preocupação dele é com o que está acontecendo em outro país, a guerra não sei aonde, e a casa dele uma bagunça. Veja, isso também tem que ser visto nas nossas orações. A gente tem que orar sim pelas nações. A gente tem que sim orar pelo avanço do Evangelho do Reino de Deus. Tudo isso deve estar presente, mas eu estou falando sobre colocar as coisas no seu devido lugar. E tratar de maneira, com equidade, com proporcionalidade também. E o que deve tomar mais tempo nas orações é a adoração ao Senhor Deus. Adorar ao Senhor Deus em oração. Depois, confissão de pecados. E clamou por misericórdia. Bem como ações de graças. Pelo que Deus já fez em Cristo por nós. Em último lugar, petição. Petições. Veja a perplexidade de Jeremias, versículos 24 e 25, os últimos versículos. Eis que as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Qual era o objetivo aqui da oração de Jeremias? Me refiro aqui a essa parte final. De fato, ele não fez um pedido aqui. Jeremias não pediu nada a Deus, diretamente, você não vê nada aqui indicando isso. Ele simplesmente disse a Deus o que Deus já sabia. Ou seja, que as armas do cerco babilônico já estavam às portas e que ele acabara de tomar a pior decisão financeira da sua vida, por ordem divina. A oração de Jeremias, meus irmãos, essa parte final aqui, ela soa como uma queixa. Jeremias chamou a atenção para o fato de Deus tê-lo mandado comprar uma propriedade, ainda que não fosse necessário ser um gênio militar para perceber que Jerusalém estava à beira da ruína. O profeta, ele ficou perplexo com aquela situação toda, até mesmo estarrecido. Ele não entendia o que Deus estava fazendo. E aqui vem, para nós concluirmos, o que eu quis ressaltar, esse sermão principalmente, caminhando já para deixar o gancho aqui para o próximo, ou no caso a continuidade desse sermão. Jeremias, como você viu pela manhã, ele obedeceu ao Senhor, porque ele creu nas promessas de Deus. Vai lá, compra o campo, mesmo nesse contexto, Jeremias foi, comprou o campo, ele cumpriu, e ele creu. Mas agora, ele ora ao Senhor e expressa dificuldade de entender. Ele expressa as suas dúvidas. Há uma confusão aqui em Jeremias. Isso te lembra alguma coisa? Não é assim que muitas vezes acontece com você. Você não desobedece naquela situação, você cumpriu, mas você teve dificuldade de entender. Por que Deus requereu isso de mim? E expressa logo isso em oração ao Senhor Deus. O que Jeremias descreve aqui é exatamente o nosso retrato, irmãos, muitas vezes. Mesmo cumprindo a vontade do Senhor, em vários momentos, temos dificuldade de entendê-la, de compreendê-la. Veja, isso não é um chamado que estou falando aqui, falarei em seguida, para a ignorância, é claro que não. A gente tem que sempre buscar conhecimento da revelação divina, entender a sua palavra, entender as razões pelas quais Deus ordena tal coisa. Mas isso não significa dizer que você sempre vai conseguir compreender tudo, não. Vou dar um exemplo disso. Nem tudo que envolve o nosso relacionamento conjugal, ou a criação dos filhos, ou mesmo com relação à igreja local, nem tudo que envolve esses assuntos nós conseguimos exaurir. Por que isso é assim? Por que isso é assim? Por que tal coisa assim? Eu estou falando de entendimento mesmo. Não estou falando aqui simplesmente de você entender
e tem dificuldade de colocar em prática. Esse é um outro ponto. Também acontece isso. Você entendeu, mas a dificuldade é colocar em prática. Aqui não foi o que aconteceu. Ele colocou em prática, mas havia dificuldade de entender. Significa dizer que você deve ficar na ignorância e assim? Não, não. Buscar, crescer, conhecer a revelação divina. Mas o ponto é, a dificuldade para entender não deve ser um obstáculo para você não cumprir. Não entender completamente, eu digo. Todas as nuances, as questões, exaurir tudo por completo. Você tem que confiar. Não é um chamado a uma fé cega. Aqui há uma grande diferença. E eu concluo. Há uma grande diferença entre o que eu estou falando e entre o que eu estou falando e o que os papistas ensinam. Os papistas nos chamam, no caso chamam a eles lá, né? Deus nos livre disso, a uma fé cega. A eles acreditarem na igreja deles. Há até uma fala conhecida assim por um teólogo deles, que diz o seguinte, vou parafraseá-la. Se eu acredito nisso aqui, entendo que isso é dessa forma, mas a igreja me diz que é o contrário disso, eu vou acreditar. Eu vou negar a minha razão, eu vou negar a minha consciência, eu vou negar os fatos e eu vou acreditar porque a igreja, e aqui entenda, na pessoa do seu magistério, pensando no Papa principalmente, disser o contrário, mesmo que vá contra a razão, eu vou acreditar porque a igreja disse. Isso é uma fé cega, tola, inútil, que não agrada ao Senhor Deus. Isso é, inclusive, atribuir à igreja, ao magistério, status ou natureza de divindade. Como se fosse a palavra final. O Senhor Deus não é ilógico. Não. Mas o Senhor Deus, o seu conhecimento, ele está para além da nossa razão. Deixa eu colocar isso melhor. Como criaturas finitas, criaturas e uma vez que somos criaturas, somos seres finitos, nós não conseguimos abarcar completamente tudo. Então, quando Deus nos dá uma ordem, por mais que a gente não venha a compreender inteiramente a questão, eu devo cumpri-la. Há uma grande diferença entre isso e os papistas. Porque ali é uma fé cega e é baseada na ordem de homens pecadores. E servos do diabo, inclusive. Aqui é o próprio Deus falando em sua palavra. E dizendo, faça isto. Mas, Senhor, eu não consegui compreender tudo que o Senhor está dizendo. Como é que isso vai ser possível? Confie. Confie. Deixa-me dar exemplos práticos sobre a família para você entender melhor. Falei pela manhã disso, vou terminar com isso. Quando um casal entende a doutrina bíblica de que evitar filhos é algo pecaminoso, e no caso, a doutrina bíblica é de que nós devemos confiar no Senhor Deus e ter filhos, você consegue entender essa questão de maneira plena e absoluta, no sentido de que, exemplo, como eu conseguirei fazer isso? Como eu terei condições de educar, de criar os meus filhos, de ter condição financeira? Como? Você não tem as respostas a tudo isso. Creia. Confie. Esse é um exemplo. Um exemplo. Ele não te deixa às cegas. Jeremias não estava às cegas, como de fato, inclusive a resposta depois de Deus vai deixar a coisa mais clara ainda. Mas o ponto é, não é porque você não entende tudo, compreende todas as questões, tudo, tem as respostas para tudo, por você não ter isso, você deixa de cumprir, deixa de fazer. Isso é uma desculpa esfarrapada para a desobediência. Pensando em questões litúrgicas, eu não consegui ainda entender por que a gente tem que cantar somente os salmos no culto. Isso é um ponto. Outra coisa, alguém por causa disso diz o seguinte, eu não vou cantar os salmos no culto. Percebe? Você pode não ter entendido a doutrina ainda de maneira total. Mas Deus não ordena cantar os salmos. E você cumpre e confia. E assim vai, irmãos.
Não compreender tudo que Deus está fazendo e ordenando é motivo. Não compreender não é motivo para nós desobedecermos. Temos que confiar no nosso Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe governar o seu mundo. Ele sabe governar a sua igreja. Ele está no controle. E a gente tem que confiar. Devemos confiar. Louvado seja o Senhor Deus por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque assim como Jeremias, nossas orações muitas vezes são confusas. Nossas vidas são confusas. Num certo momento você está aqui. Eu confio, eu creio, eu obedeço, e você demonstra isso. Vai lá e compra o campo. E logo em seguida você demonstra claudicar na sua fé. E ora ao Senhor Deus dizendo: diante de tal situação, o Senhor me mandou comprar um campo. Confusão em nossas mentes. Na mente do Senhor e Salvador Jesus Cristo nunca aconteceu isso. Nunca. Toda obediência que ele assim demonstrou e prestou à lei de Deus foi perfeita, em corpo e alma, em mente e coração. Não houve confusão, não houve aqui problema interno, conflitos. Se dependesse da nossa consistência, do nosso equilíbrio, se dependesse da nossa obediência plena ao Senhor Deus, estaríamos todos condenados. Mas que bom que não depende. Depende do Redentor. Somente dele. No próximo dia do Senhor, se Deus assim nos permitir, nós ouviremos a resposta do Senhor Deus. Eu quero que você só veja isso aí agora, que eu vou concluir com a leitura. Só os versículos 26 e 27. Só isso. Já falei que concluí algumas vezes e não concluí ainda, então peço perdão. Só o versículo 26 e 27. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? A resposta do Senhor Deus estava na oração de Jeremias. O profeta que tinha dito: não há coisa demasiadamente maravilhosa para ti. Deus lembra a ele a sua oração. Há alguma coisa que eu não possa fazer, Jeremias? Há alguma coisa que seja difícil para mim, Jeremias? Eu que te mandei comprar esse campo? Não sou Deus para cumprir a minha palavra e restaurar o meu povo? Que Deus os abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.